olhado então nessas receitas da internet, além do desequilíbrio? O que de desequilíbrio que tem nela? Muitas delas não levam mix de farinhas. Já vi diversas receitas. Vou citar alguns erros, tá? Que eu observo nessas receitas aí que a gente vê por aí. Muitas delas não tem mix de farinhas, ou seja, não leva estrutura, liga e maciez. Leva ali uma farinha de estrutura, de vez em quando uma farinha de liga. Não tem farinha para deixar o miolo macio e fofinho. Primeiro erro, mix desequilibrado. Segundo erro, não leva ingredientes que melhoram a textura do resultado final. Vinagre, agente de liga, outros ingredientes que quando a gente aplica na receita, o resultado fica muito, muito melhor. E a gente precisa deles para complementar a falta do glúten, a falta da farinha de trigo, tá? Em outras lives eu já cheguei a citar que não basta nós substituirmos a farinha de trigo por um mix de farinhas. Nós precisamos usar outros ingredientes para melhorar as características do resultado final. Usar farinhas diferentes para trazer mais umidade, mais maciez para as massas. E a gente só vai conseguir aplicar isso se nós conhecermos os ingredientes, né? Se nós conhecermos as farinhas. Terceiro erro das receitas na internet. Tem ali uma quantidade específica de água, por exemplo, para fazer uma receita de pão. Ninguém te explica que aquela quantidade pode mudar. Que você precisa entender não é que tem 100 gramas de água, que você vai colocar 100 gramas de água. Não, você precisa entender que aquele é o ponto da massa. Se você perde aquele ponto, a chance do seu pão, do seu bolo, ou baixar, solar, ou ficar duro e seco, são muito altas. Porque é aquilo que você tem que observar, o ponto da massa, o ponto certo. Por isso, uma das maiores dificuldades das pessoas que chegam até mim é esse. É chegar ao ponto correto da massa. O ponto de hidratação, ele é extremamente importante para você ter um resultado perfeito. E ninguém vai te explicar isso na hora de fazer a receita. Ah, a sua massa pode ficar um pouco mais seca. O que isso significa? Significa que a sua farinha absorveu mais a umidade da massa. Então, o que você precisa? Equilibrar essa receita. Colocar um pouquinho mais de água. Ou não, você tem que colocar os líquidos aos poucos nessa receita aqui. Porque se você colocar demais e suas farinhas não absorverem, sua massa vai ficar muito mole. E aí, por exemplo, um pão de hambúrguer não vai dar para você modelar, porque a massa não vai se manter no formato, ela vai esparramar na forma. Então, são esses pulos do gato, são essas técnicas e dicas aplicadas a cada tipo de receita é que vão fazer a diferença nos seus resultados. São essas coisas que vão fazer com que você acerte as receitas. Uma coisa importante que a Nancy mesmo mencionou é que hoje ela consegue pegar uma receita na internet, por exemplo, e já olhando para a listagem de ingredientes e quantidades, ela já consegue perceber se aquela receita está equilibrada ou não. Se ela sentir, né, que aquilo que tá faltando alguma coisa, ela não faz a receita. Isso economiza dinheiro, isso economiza tempo e não te frustra, porque você passa a fazer uma triagem das receitas que funcionam e das receitas que não funcionam. Isso é extremamente importante para você não desperdiçar os seus ingredientes, o seu tempo, o seu dinheiro, sua energia fazendo uma receita que não funciona.